Foi. Foi anteontem o terremoto. Ah, tá. Foi anteontem? O Haiti é um povo que tem sofrido tanto que chega a se assemelhar um pouco com o povo da África, né? E, inclusive, a maioria deles são negros, né? Parece que eles são assim um platô intermediário entre a África e a Europa, porque vamos sofrer de Ave Maria. Já são um povo que não tem nem exército, nem polícia, nem nada. A ONU esteve lá através do Brasil, da Argentina, né, para botar um pouco de ordem na bagunça. E parece que realmente eles têm mais ainda coisas a purgar, né? Porque a natureza também mandou ver agora. Terremoto 7,2 na escala Richter. A gente fica pensando assim, o que leva um povo a sofrer tanto? Verdade, né? Porque, na verdade, os cataclismos são já previstos na ordem do planeta, né? Mas atinge um povo que já está lascado mesmo, né? Então, doutor Augusto, pensando dessa forma aí, a gente está num planeta que ele tá se mudando para um planeta de regeneração, né? E nesse próprio planeta tem mundos inferiores, por exemplo, esse dos nossos irmãozinhos que estão sofrendo lá. Eles vivem em outro mundo, eles não estão no planeta Terra. Como é que é essa separação dentro de um mesmo planeta, na mesmo planeta Terra, onde a Terra está passando por essa transformação? Lá seria um povo mais, uns espíritos mais atrasados. Como é que é essa relação? Eu fico na dúvida desse. Dia desse estava pensando nesse assunto. Parece que nós temos aí platôs diferentes, né? Temos uma Europa que, do ponto de vista científico, é bem avançada, mas do ponto de vista moral, é decadente. Temos países como o Brasil, que impera uma religião boa, as religiões que se encontram aqui são religiões boas. Temos um Oriente Médio de um atraso secular. Parece que a mentalidade deles está no século 17 ou 16, por aí assim. As mulheres que reencarnam lá, reencarnam, acho que as mulheres mais sórdidas que tem é que reencarna lá, porque para sofrer do jeito que as mulheres lá sofrem, não é brincadeira, moço. Hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem de uma mulher que escapou daquele regime do ISIS, né? Que nós deram o nome da minha filha para uma merda daquela. É o Estado Islâmico, né? Ela É, que agora eles estão reaparecendo. Eles estavam esmagados pelos americanos, agora estão reaparecendo. Os americanos estão tirando os soldados deles. Então, ela dizendo que conseguiu escapar com muita dificuldade, mas ela tinha sido vendida como escrava. Ela é daquela área ali dos Yazid, né? Aquela raça Yazid, aqueles odeiam os Yazid, né? E ela foi vendida como escrava, por um trocado de uma mixaria de dólares, e estava servindo uma para cada 10 homens, é mole? Sendo estuprada por 10 homens. Ela disse: isso aí já não é mais religião, já é barbaridade. Eles são animais. E é mesmo. verdade. Um bando de cachorro, né? Fazendo dela canela, né? Então, É, é a situação do povo do Oriente Médio. E temos um povo asiático que são os verdadeiros terráqueos, né? De acordo com o que nós sabemos, são os povos que originalmente se evoluíram, né?
do Pithecanthropus erectus. E os corpos são corpos terráqueos mesmo, não sofreram mutação, porque, de acordo com informações dos espíritos, houve uma mutação que gerou os povos outros, mas os negros e os asiáticos são autóctones da Terra mesmo, são pessoas que evoluíram do que havia na Terra. E os outros sofreram mutação genética. Geraram, então, os europeus, geraram, enfim, os outros povos, né? Mas eles têm uma moral rígida, agora com falhas, né? Quer dizer, eles são extremistas tanto na questão moral como na questão política. Então, eu diria assim, que eles são um povo intermediário. Não são tão atrasados, aparentemente. Tudo que eu estou falando é julgamento meu, não é do Espiritismo, e julgando, como diz Jesus, pela aparência, né? Então, eu diria que eles estariam assim, acima dos maometanos, né, lá do Oriente Médio, e abaixo de povos como os brasileiros, que são povos nitidamente acolhedores, religiosos, né? E temos os ateus, que são a maioria dos povos europeus, que se adiantaram do ponto de vista intelectual, mas não do ponto de vista moral. Claro que dentro de cada um desses setores tem gente que está pertencendo a cada um desses outros lados também, né? Porque hoje em dia a movimentação no globo terrestre é muito grande, então temos gente de todo tipo aqui no Brasil. Assim como tem gente nossa que vai para a Europa, daqui do Brasil, levando... Você vê, nós falamos outro dia aqui que na América do Norte, que é onde mais tem ateu, está tendo, no entanto, 3 estados se reunindo para fazer reuniões espíritas, palestras evangélicas e tudo mais. Então, os nossos que estão migrando para lá estão mudando um pouquinho o panorama de lá também, desses lugares. Então, é uma miscigenação, uma mistura, né? É como Jesus quer mesmo, né? Que haja um só rebanho para um só pastor. Então, tem que misturar bom com ruim, médio com inferior, e vai tocando a vida. Só que os inferiores, como são inferiores, estão devassando com tudo. Agora mesmo o tal dos talibãs estão invadindo cidades lá do Oriente Médio, né? Tomando cidades e obrigando os cristãos a se converter ao islamismo ou morrer. A opção é essa, ou converte ou morre. De maneira que esses povos que estão na idade do século XIII e XIV, na reação com a nossa era, eles estão impondo a bala, a murro, a religião maometana deles, né? E pouco importa se você aceita ou não, se eles acham que estão certos, né? Acho até engraçado, que eu estava lendo hoje também uma reportagem, tem um grupo de mulheres que se reuniram para combater o Talibã. Então, elas têm a comandante delas, e são valentes, rapaz, são tão valentes quanto os homens ou mais. Porque mulher, quando resolve pegar uma arma para brigar, sai de baixo, ela vai fundo. Pois bem, do outro lado, os da ISIS, né? Desse exército revolucionário, né? Que chama de califado, né? Chama de califado. Fazem o possível para não dar de cara com ela, sabe por quê? Na ignorância deles, que eles já são ignorantes por natureza, né? Porque uma pessoa que mata seu irmão achando que está fazendo um favor para Deus, não pode ser uma pessoa sábia, né? E, então,
eles acham que quando eles morrem, né, como dizem eles, que sendo mártires, que estão defendendo o Alcorão, né, segundo eles, obrigando o povo na marra a ser maometano, eles, quando morrem, têm direito a 72 virgens lá no céu. Vai ter mentalidade de estar atrasada longe. É por isso que eu estou dizendo que eles estão ainda no século XIII ou XIV, né? Então, eles têm medo porque eles acham que se uma mulher matar eles, eles perdem esse direito. Porque eles só têm esse direito matando o homem, né? Ou então matando mulher, mas não mulher matando eles. Se a mulher matar ele, ele perde todos os direitos que ele tem lá em cima. Aí eles correm nas mulheres, e a mulher pica fogo em cima deles. Elas aproveitam a ignorância dele para passar bala neles. E assim. Então é nesse ponto. Eu digo a você que nós temos aqui vários níveis de entendimento, né? Sendo que, para Deus, é muito importante a disseminação dos princípios cristãos, né? O amor ao próximo, da caridade, do bem, coisa que nós só vimos mesmo cá na América Latina e principalmente no Brasil, que é o coração do mundo e pátria do Evangelho. E temos que lutar para manter essa liderança espiritual do Brasil, né? Tanto que o Papa é argentino, né? Ele chegou até a dizer: Deus é brasileiro, o Papa tinha que ser argentino, porque os dois são tão perto, né? E nós temos uma dizer que Deus é brasileiro, e é brasileiro mesmo, porque nós não temos furacão, nós não temos vulcão, nós não temos tremor de terra, né? Essas coisas passam longe da gente, então Deus está junto conosco. E o Papa, sendo argentino, né, pode rezar por nós também. É assim. Deu para entender alguma coisa, René? Se você continua na dúvida. Quando nós atingimos um grau de conhecimento elevado, que nos permite sair do planeta Terra, nós vamos também para esferas superiores a nós, mas de acordo com o grau de evolução que nós temos. E quando nós estamos piores do que esses que estão na Idade das Trevas, no século XIV ou XIII, quando eles se salientam na maldade, na perversidade, são muitas perversidades, então eles vão para um planeta compatível com este nível, que não é mais a Terra. Eu acredito que uma das religiões que deverá desaparecer será essa dos talibãs e do califado, né? Esses daí vão sumir mesmo, porque a Terra, eu acredito que não tem lugar para eles mais quando passar para o planeta de regeneração. Mas até lá eles vão perturbar bastante. E agora mesmo estão salientando para caramba. Viu? Mas repare que eles estão limitados ao próprio Oriente Médio. A única vez que eles atingiram o continente americano, parece que você saiu. Não, é o vídeo que ele quer colocar, pai. É? É um vídeo. Foi quando teve aquele líder deles, o Ayatollah, né? Ayatollah Khomeini, né? Que dizem as más línguas foi quem ordenou a queda dos aviões lá em Nova York, né? E gerou aquelas mortes, aquelas 300 mil mortes, parece, não foi? Acho que foi por aí. Acho que foi 300 mil mortes, se não me engano. Ou 3 mil, não, 3 mil mortes, parece. 3 mil. Dos edifícios que caíram, né? Acho que foi 3 mil mortes. Então, foi a única vez que eles conseguiram migrar a maldade deles para o lado de cá. Mas americano não é tão espiritualizado assim. Aí devolveu na íntegra. Matou ele
acabou com o Afeganistão e também com os que ajudaram na formação do grupo, né? E até hoje lutam contra o Hezbollah, que dizem, as más línguas também, que participou desse negócio também dos aviões. A gente não sabe com certeza, né? Porque o negócio lá é muito oculto, né? Eles se preservam muito. A gente não sabe com certeza quem mandou fazer, quem fez, mas tem vídeos desse Ayatollah em que parece que ele disse que não, achava que o avião não ia derrubar o edifício. Então, se ele não foi quem mandou, ele está envolvido também na brincadeira, né? Se não foi ele quem mandou, está envolvido na brincadeira. Matou aquelas pessoas todas. E a verdade é que a religião deles até agora mostra-se uma religião que está vinculada a ações terroristas, né? Pode ser, como muitos dizem, que a religião não é isso. Eu também acho, a religião não manda ninguém fazer isso. Mas geraram esses fanáticos. Quem inventou que eles vão ter um prêmio por matar as outras pessoas, eu não sei. Mas que eles fazem isso achando que vão, fazem. Era preciso que os líderes dessa religião, que não aceitam esse tipo de coisa, lutassem contra esses que aceitam, para provar e mostrar que a religião deles é uma religião pura, é uma religião boa, e não o que parece ser, né? Uma religião sanguinária. Uma certa feita, eu não gosto muito de protestar diretamente, mas uma vez eu tive que manifestar. Apareceu na internet um templo dele lá de maometanos, né? Lá em São Paulo, e o líder deles, o mulá, como eles chamam lá, dizendo que acreditava que tinha um projeto para, nos próximos anos, eles serem a terceira religião do Brasil. Aí eu botei embaixo, o verdadeiro Deus não permite uma catástrofe dessa, porque vocês são de uma religião sanguinária, não queremos vocês. Aí eu passei um tempão recebendo um bocado de e-mails para mim, porque tem que dizer, dar um e-mail da pessoa, né? Em inglês, tudo em inglês. Devia ser o Alcorão, né? Para eu ler o Alcorão, vai ficar só para fazer, que eu não vou ler aquela droga. Foi isso. Então, no caso aí, o Genesi, existe, portanto, mesmo aqui na Terra, platôs de conhecimento, sendo que os mais atrasados deveriam ser orientados pelos mais adiantados, porque no universo a predominância é isso. Os mais adiantados orientam os atrasados. Nós, brasileiros, estamos fazendo a nossa parte. O pessoal que migra para a Europa vai levando o conhecimento religioso nosso. E lá eles realmente têm dado, de transmitido. Até mesmo religiões protestantes estão indo lá levar a palavra de Deus, como eles dizem, até na África, né? E fazem o trabalho deles. Acreditamos que brevemente todo mundo do planeta inteiro vai ouvir falar do cristianismo. Mas, por enquanto, eles estão matando os cristãos. Por enquanto, né? Estão matando os cristãos lá no Oriente Médio. Porque não entendem a mensagem cristã, sufocam na bala, na tirania deles, né? E isso aí ainda é permitido porque o planeta ainda é de provas e expiações. Aí eu digo, quando houver a mudança, gente como essa não pode ficar aqui. Estão atrapalhando. Ou eles se convertem ao cristianismo, e eu acho difícil por causa da mentalidade deles, ou eles vão ter que cair fora mesmo. Vão para um planeta onde se aceita as temeridades que eles fazem, né? Como os homens bomba, como derrubar avião cheio de passageiros, essas coisas aí. Tem que o planeta que aceite essas coisas. Não será a Terra, que não vai mais aceitar esse tipo de coisa. E é por aí. Pode falar. O que você acha?
Parabéns aí. Ô, seu Luiz Augusto, vamos só lembrando do horário aí, viu? Que já são quase 7h10. Realmente. Está na hora de começar a reunião. Eu estava respondendo somente a uma pergunta de Genesi, mas eu acho que deu para entender. Deu. Então, vamos lá. Bem, meus irmãos, vamos então mentalizando Jesus na sua ida para o Pai, cheio de luz, que possa esse irmão mais velho, muito mais velho, aliás, né? 4 bilhões e meio de anos, como Jesus Cristo, fora os chegar até Jesus. Vamos mentalizar ele luminoso, ascendendo ao Pai, cheio de amor por nós e nos dando esse legado maravilhoso da terceira revelação, que é o Espiritismo. Então ele disse: eu vou para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Pensando nele desse jeito, rogamos Jesus por esses irmãos que estão em guerra no Oriente Médio, sem finalidades verdadeiras, sem motivos justos, porque ninguém mata seu irmão achando que está cometendo justiça. E também pelas vítimas do terremoto do Haiti. Tenha misericórdia daquele povo, Jesus, que possam receber a ajuda que precisam nesse momento e também evitarem atritos pessoais entre eles, que se reorganizem como nação e possam crescer espiritualmente e também materialmente. Rogamos também pelos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, nas casas de caridade, pelos que se acham em abrigos, pelos que se encontram internados com Covid, pelos que se encontram entubados, pelos que se encontram enfermos. Eu especialmente oro por nossa irmãzinha Neide, que presta serviços aqui em nossa casa, de acordo com informações, está com febre e provavelmente está com amigdalite, pelas informações que recebi, mas pode ser outra coisa também. Nós mandamos medicamento para ela, mas rogamos para que ela vá a um posto de saúde, ela está com medo de ir, para poder se medicar corretamente, né? E pode até procurar por nós mesmos lá no posto de saúde. E possa, então, receber apoio e auxílio adequados. E a vossa misericórdia, Jesus, sobre ela, para que ela melhore com a medicação que eu mandei para ela, para que tenha forças para se deslocar até um centro de saúde e verificar de realmente o que está acontecendo com ela. Também, Jesus, por todas as pessoas que se encontram nas mentes das pessoas que fazem parte dessa corrente, desse grupo, que possam receber as nossas preces iniciais e melhorarem das suas enfermidades. Rogamos também, Jesus, aos vossos mensageiros, os anjos, os bondosos amigos espirituais, para que magnetizem a água colocada neste recinto com esta finalidade, para que esta água adquira propriedades especiais. E assim como aconteceu nas bodas de Caná, quando a água transformou-se no melhor dos vinhos, que pelo vosso poder, Jesus, que transforma energia em matéria, possa esta água modificar suas moléculas, transformando-se em tônico energético capaz de revitalizar todas as células de nosso organismo. Medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma, que assim seja. Levantamos os olhos para vós, ó Eterno, e nos sentimos fortificados. Sós a nossa força, não nos abandoneis, ó meu Deus, esmaga-nos o peso das nossas iniquidades, ajudai-nos. Conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afastei de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, meu Pai,
mas o vosso amor nos sustentará. Somos devorados por uma sede ardente, fazei jorrar a fonte de água pura e cristalina da verdade e do bem, que ficaremos saciados, Senhor. Que a nossa boca não se abra para murmurar com os aborrecimentos e as aflições do dia a dia, mas sim, bom Pai, para cantar os vossos louvores, porque só vós sois bom, só vós sois justo e nos perdoas, Pai. Sois o fim, sois o objetivo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos por iniciada a reunião de estudos da noite de hoje. Viva Jesus! Deus está presente. A serviço do plano de Deus. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajudarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Tudo que o Espírito experimenta nas suas encarnações serve-lhe de bagagem, da qual retira sua sabedoria. Mesmo as experiências negativas, incluindo aquelas em que intencionou o mal, lhe trazem aprendizado, em cima das quais constrói seus referenciais de sabedoria. Seu passado, por mais culposo que possa ser, sempre lhe será útil, não impedindo que, em dado instante, conscientizando-se das suas responsabilidades, resolva agir de forma totalmente centrária, em seus benefícios e de muitos. A continuidade do eu, independente da morte do corpo físico, não implica em rigidez de caráter, de manutenção inflexível da personalidade anterior, bem como de intencionalidade das atitudes. Da mesma forma que o espírito pode, numa encarnação, ser homem e na seguinte ser mulher, sem que apresente traços fortes da identidade sexual anterior, também poderá alterar sobremaneira seu caráter. Basta que haja uma disposição interna em mudar, principalmente quando receber uma boa influência espiritual, para poder fazer prodígios. Tudo que haja feito que lhe traga lembranças ruins, bem como que tenha promovido prejuízo a outrem, poderá ser reparado, à medida que o espírito disponibilize sua vida a serviço do plano de Deus. Quando sintoniza com as disposições do Criador, surgirão oportunidades para produzir o melhor de si, em seu próprio favor e em benefício de outros. Quando intenciona o bem, atuando em favor da harmonia à sua volta, fomentando a paz e promovendo o progresso pessoal e social, certamente atingirá seus objetivos, contando com a ajuda de muitos. Há uma grande maioria de espíritos desencarnados ocupados em promover o bem, que se ajunte a tantos outros encarnados que se dispõem a construir um mundo melhor para todos. Muito embora haja no planeta Terra, tanto na dimensão da matéria quanto do espírito, miséria, violência, maldade, ódio, sofrimento e ignorância, também há prosperidade, paz, bondade, amor, alegria e sabedoria. Basta que o espírito queira para si e para seu próximo aquilo que proporcionar bem-estar, pois gradativamente a legião dos que querem o bem cada vez aumenta. Aos poucos, a terra e regiões espirituais próximas se capacitam a receber espíritos mais adiantados para dar sua contribuição no processo de transformação espiritual, por que passa rumo à instalação da felicidade coletiva. O espírito deve tomar consciência de sua imprescindível participação nesse grandioso processo, a fim de que faça parte do grupo dos que já sente com o coração a constante presença de Deus. Genesi, essa leitura foi dirigida para você, para a sua pergunta. Espero que você tenha entendido ela. Que a leitura foi toda para você. Que bom. É isso, Genesi? Esclarecedora. Nós temos também que pensar
que espíritos maravilhosos estão atuando nesse momento para modificar o panorama da Terra. Por isso que os maus estão tão aparentes, porque antigamente eles ficavam na marmota. Parecia que tudo estava por igual, mas não, agora não. Os bons se destacam e os maus também estão se destacando. Por quê? Porque é hora de separação entre cabritos e ovelhas. Está na cara que quem é cabrito e quem é ovelha é ovelha. Aqui no Brasil, nós temos essa possibilidade de ser coração do mundo e pátria do Evangelho. Não é à toa, não. Quem é que é o anjo protetor do Brasil? Ismael. Não é pequena coisa, não. Ismael é como diz... já disseram aqui, não sei quem foi que falou, é de adamantio. Não é nem de diamante, é de adamante, aquele que tem aquele metal que não existe na realidade, que é daquele camarada do tipo, não sei o que, X, né? X-Men, né? Aquele que tem aquelas orelhas compridas, né? É o Wolverine, meu pai. Wolverine. Então, ele tem um tal de um metal nele, X-Men, né? Que é de adamantium, que é um metal que ninguém sabe essa ideia, né? Que é mais forte do que o próprio diamante. Então, Ismael está na nossa situação dessa. Quem foi Ismael? A última encarnação conhecida de Ismael está na Bíblia. Ismael, o caso dele foi o seguinte: Abraão, que é o patriarca dos hebreus, a mulher dele não podia dar filhos a ele, ela era uma mulher estéril. Ele era um homem de Deus, era um homem que cumpria rigorosamente os mandamentos de Deus, adorava o Deus único, né? O Deus verdadeiro, e era fiel. Então, aconteceu que, para premiar isto, ele recebeu 3 anjos. E esses 3 anjos disseram a ele que, dali a 1 ano, ele teria um filho, Mas a mulher de Abraão tinha ofertado a ele uma serva, uma das suas servas, aquela que ela confiava mais, porque ela não podia dar filhos a ele, né? Então, olha, meu marido, você tem a relação para que você não fique sem ter um filho, para que haja uma posteridade para você. E aí, dessa união dele com a serva, nasceu Ismael. Quando os anjos cumpriram a promessa, engraçado, você vê aí o que é reencarnação. Chegaram 3, saíram 2, só 2, um ficou com ele. A Bíblia diz que ele saiu junto com Abraão, o terceiro anjo. E não voltou mais, não fala mais nele. Só fala nos 2 que foram para adiante. Ficou. 1 ano depois nasce a criança. O que é que vocês acham? Subtende-se o quê? O que ficou de vez. E reencarnou. Né? Pois bem, quando nasceu o filho, né, então ela fez o quê? Começou a ter ciúmes da serva dela. Então ela disse: meu marido, não pode o filho natural herdar junto com o filho não natural, porque nós somos um casal, né? Então, quem tem que herdar os bens e tudo que existe de você tem que ser o nosso filho legítimo. E eu não admito que fique ele e o outro junto aqui com você. O pobre coitado se viu imprensado entre a cruz e a espada. Ele orou a Deus e os mensageiros de Deus tranquilizaram ele, dizendo que, mesmo que ele mandasse o filho, que é chamado Ismael, e a serva para longe, que eles espiritualmente cuidariam deles, que ele não tivesse preocupação. Ele aí mandou para longe, ele mandou para o deserto. Fala a Bíblia que Ismael tornou-se arqueiro. E naquela época, arqueiro era um máximo em termos de soldado, né? Arqueiro era um cara que podia ferir o cara à distância. Mas ele usava a arma dele para caçar, não para matar. E tornou-se, então, caçador. Agora, vocês imaginem um espírito que, em criança, é jogado no deserto com uma mãe,
que a mãe morre pouco tempo depois, porque a vida no deserto é dura demais, e ele, do deserto, consegue formar uma nação, que são os ismaelitas, filhos de Ismael. Depois, naturalmente, ele vai desencarnar. Essa é a encarnação que a gente sabe dele. Finalmente, através de irmãos espirituais, sabemos que esse espírito foi considerado por Deus o espírito indicado para atuar aqui no Brasil na propagação do Evangelho de Cristo. Portanto, dirigindo espiritualmente a nossa nação brasileira. Ismael, então, é um espírito extremamente experimentado em sofrimento. E quando vocês estiverem numa situação muito ruim, não custa nada fazer uma oração, irmão Ismael. Você que já experimentou uma vida tão dura no deserto, você que já conheceu outras coisas também, talvez até piores que essas, olha para mim. E ele vai olhar. Até porque, por não conhecerem muito ele, tem pouca gente pedindo, né? Então, ele tem mais vaga do que os outros santos mais conhecidos, né? Santo Antônio, então que eu digo, coitado, né? As mulheres casadoras, tudo não deixa ele em paz. Então, meus irmãos, a palavra está franqueada a quem queira tocar mais no tempo. Ismael deve ter tido outras reencarnações para ele chegar a esse espírito evoluído para ser Deve ter tido. o guardião da terra, né? E é um espírito que traz uma grande responsabilidade, porque ele foi escolhido por Jesus para o trabalho aqui no Brasil. O Brasil é o coração do mundo e parte do evangelho escolhido pelo próprio Cristo. Naquele livro de nosso irmão Humberto de Campos, né? Foi dito: aonde então transplantaremos a árvore do evangelho? Porque eu falei outro dia aqui a vocês que já não é mais os hebreus, né? Já não é mais aquele. Tiveram a oportunidade deles crucificar o Cristo, né? Então, transplantar a árvore do evangelho para onde tenha o cruzeiro, símbolo do sacrifício de Jesus por nós. E a terra do Brasil é o país onde o cruzeiro aparece de cabo a rabo, do baixo ao alto Brasil. O Cruzeiro do Sul está presente. Então, é para cá que veio, transplantada a árvore do Evangelho. E, realmente, se nós formos olhar, o Brasil é, sem dúvida, o país mais religioso da América do Sul e das Américas em geral. E, quiçá, do mundo, né? Porque os países que têm o budismo, né? O brahmanismo, que são populações muito grandes também. O Brasil só tem 200 milhões de habitantes, né? Aí, se for por população, o Brasil perde. Mas, se for por fé, eu acho que o Brasil ganha. Porque a maioria dessas religiões é mais religiões assim que a gente vê o camarada se deitar, ir lá no templo, abaixar, tomar banho no rio, daí coisa. São religiões mais assim de atitudes, mas não de conhecimento e compromisso, como nós vemos aqui no Brasil. Mesmo as religiões evangélicas, há compromissos. E quanto mais o espiritismo se difunde, nós vemos que a religião evangélica vai abraçando algumas coisas do espiritismo. Quando eu comecei a frequentar algumas religiões que eu ia visitar, né? Eles não tinham esse negócio de copo d'água, não. Agora já tem. Os pastores já pedem para que a pessoa em casa bote um copo d'água e faça a prece, que é costume do seu espírita, né? Já estão dando passos em alguns lugares, não em todos, mas em alguns lugares. E não duvido nada que brevemente tenham pregando a reencarnação, quem sabe, né? Mas a verdade é que as religiões cristãs aqui no Brasil são muito mais influentes e muito mais devotas, na minha maneira de ver, do que no resto do planeta. Porque tem aqueles que são religiosos só para constar e tem aqueles que se empenham.
Aqui na minha porta, eu canso de receber a visita do testemunho de Jeová. Aí vem naquele lugar de vir para ensinar a mensagem de Cristo e tudo. E eu sempre aceito, porque eu acho tristeza a gente despachar o camarada, né, que vem pregar o nome do Cristo. Deus está achando que por isso, sei o que é, mas vou deixando eles falarem à vontade, aceito os caderninhos que eles dão, tá, porque eles estão fazendo a parte deles, né? Nós temos que fazer a nossa também, que é aceitar, porque são, afinal de contas, cristãos como nós. Só que tem uma maneira de pensar um pouco diferente, mas é cristão como nós. No mundo, talvez tenha também deles, talvez não, provavelmente tem, mas eu não sei se tem esse empenho todo que eu vejo neles. Eu não enxergo um norte-americano andando de porta em porta, pregando Cristo e entregando caderninho, a gente não vê, nem ouve falar. Pode ser até que faça, só que não chega nosso conhecimento. Mas o certo é que, de uma forma ou de outra, o evangelho vai chegando no resto do mundo. Ou pela boca dos evangélicos, ou por razões outras quaisquer. É a vontade de Deus, né? Acima de tudo, é a vontade de Deus. Essa mensagem de Cristo vai chegar a toda parte do planeta, para que haja conversões. E aí muita gente pensa, mas aquele povo... tem lugares na Holanda em que tem uma rua só de prostitutas. E outra coisa, tem as paredes de vidro, elas ficam se exibindo ali para quem queira. Aí nego pensa, poxa, um país desse não salva ninguém. Mas salva, gente. Pensa em Nínive, na Babilônia. A Babilônia era um povo guerreiro, né? Um povo até cruel. Eles arrancavam o couro dos inimigos. É pouca coisa, não. Empalavam os inimigos. Mas não eram todos, né? E a grande massa da população civil, às vezes, nem sabia dessas atrocidades. Então, quando Jonas foi a Nínive pregar, tem a história da baleia e tudo, que há uma certa divergência de transporte, né? Mas pode ter sido verdade também, porque tem cada baleia imensa, né? Tem baleia que mede 10, 15 metros de comprimento, com a bocona enorme. E se o camarada não foi engolido, se ele ficou só na boca mesmo ali, ele pode ter expirado ali, ser cuspido lá no lugar que tinha que ser cuspido mesmo. Não é impossível, né? Não é impossível. Agora é bem difícil, mas não é impossível, não é não. O certo é que Jonas foi pregar em Nínive. E então, mesmo contra a vontade, ele pregou tão bem pregada a coisa, porque estava com vontade que acontecesse mesmo, né? Se não se arrependerem, se continuarem com seus pecados, em 40 dias essa cidade toda vai ser destruída totalmente. O povo, quando viu aquilo, meu Deus do céu, se esse homem que é estrangeiro teve coragem de chegar aqui, fazendo na nossa cara que nós vamos ser destruídos, isso deve ser verdade. Até porque ele não está armado. Ele está armado só da palavra de Deus. Vamos arrepender. O próprio rei, ordenou que todo mundo da cidade vestisse saco, se cobrisse de cinza e parasse de pecar. E aí, quem já estava com vontade de fazer, o rei mandando, fez mais ainda. Em resumo, Nínive se arrependeu completamente. E Nínive não era brincadeira em termos de pecado, não. Nínive era uma cidade onde não havia gênero, não. O pessoal transava todo mundo com todo mundo. E, segundo informações, naquela época não tinha esse negócio de entre quatro paredes, não. Era onde desce. No entanto, todo mundo foi procurar rezar ao Deus que ele estava pregando, que era o Deus de Israel, naturalmente. Em saco e cinza. Se converteram. Agora, quem ficou uma arara foi o próprio Jonas, porque não queria vir, veio forçado, pregou, passou os 40 dias e não aconteceu nada. Quer dizer que eu vim aqui para nada, a troco de nada? Ele está querendo que pegasse fogo na cidade toda para poder ele ver, né? Pelo menos ele não tinha perdido a viagem. Mas não aconteceu nada. Ele aí, meu Deus, me mate logo de uma vez, para não ter essa vergonha de ver que eu preguei e não aconteceu nada.
Mas aí Deus mandava corvos para alimentar ele, água para ele beber, e até mandou nascer acho que uma boboreira, parece uma planta da abóbora, se não me engano, um pé de planta, né, que cobrisse a cabeça dele para o sol não bater. Aí ele, que coisa boa. Aí começou a gostar da vidinha, né, que ele estava, né? A sombra na água fresca. Aí veio um inseto e comeu a planta. Ele voltou a vociferar. Eu quero morrer, agora é que eu quero morrer mesmo, porque até a planta que estava me cobrindo, me dando sombra, morreu. Aí o anjo chegou e disse a ele: você está conduído por uma planta que você não plantou, porque ele dava sombra e a planta morreu? Por que eu não vou me condoer de um povo que não sabe onde está a mão direita nem a mão esquerda e se converteu com sua pregação? Porque Deus ama todos nós, né? Inclusive os pecadores, né? Que se arrependem, claro. Não os que não se arrependem, mas os arrependidos recebem a graça de Deus também. Então, ele ficou calado e ouviu a lição dele, que era essa. Deus ama todos nós, inclusive os pecadores que se arrependem, né? E ali a lição dele, a palavra está franqueada a quem queira tocar no trigo. Não. Mas tem Graziela, pode levar. Oi, tio. Desculpa aí, entrei atrasada. Mara chegou. Uma dúvida me veio agora na mente, assim, eu não sei se eu já vi em algum lugar ou se eu estou equivocada, confundindo as coisas. A encarnação pregressa, né, de Ismael, não foi Estevão? Filha, eu falei a encarnação mais conhecida. Ele teve outras, ele teve milhares de encarnações. Porque Não, com certeza, não sei se eu já ouvi falar em alguma... Não tenho certeza disso, não sei se eu estou fazendo confusão. Não sei se eu já ouvi em algum lugar que seria Estevão de Paulo Estevão, né? Que, na verdade, ele ficou atualizado e conhecido mais até por conta da psicografia, né? da psicografia, mas eu falei o mais conhecido que está na Bíblia, né? Que todo Sim. mundo lê, né? A Bíblia. Não está na Bíblia, a história de Estevão. Mas não sei se eu já ouvi falar que Estevão seria Ismael. Pode ter sido. Até porque Estevão foi um grande missionário, né? Estevão foi aquela pessoa que, enquanto estava pregando, Saulo teve o cuidado de cuidar com ele, porque Saulo, inclusive Saulo, se você olhar direitinho, é o mesmo Paulo, né? Ele não estava errado vamos dizer assim, no julgamento que ele fazia baseado no que ele aprendia. Ora, Saulo foi criado dentro da religião hebraica, no seio das sinagogas, tinha conhecimento dos profetas e tudo aquilo mais. E o povo judeu não achava que o Cristo fosse o Messias. E até hoje não acha que o Cristo foi o Messias. Então, esperando até hoje que é uma coisa que nunca mais vai acontecer. Tiveram nas mãos a graça de Deus e não souberam aproveitar. Perderam a oportunidade. Então, como ele estava convicto que aquele camarada estava pregando por um falso Messias, ele achou que, como ele defendia a lei, ele tinha o direito de calar a boca daquele camarada. Então, se você lê o livro Paulo e Estevão, talvez você compreenda mais essa questão. Mas ele mandou apedrejar o Estevão, e dessa forma Estevão morreu como mártir do cristianismo. Então, eu acho muito justo que essa tenha sido uma das encarnações dele. Posteriormente a isso, ele pode ter tido outras também. Porém, eu falei a mais conhecida porque está na Bíblia, que é o livro mais lido, né? Penso eu. Até no mundo, né? O livro mais lido no mundo, não. No lado cristão do mundo. Porque quando a gente fala religião, a gente tem que pensar assim, que a população que aceita, por exemplo, Maomé,
pode ser maior do que a população que aceita o Cristo. Por quê? Por causa da densidade populacional desses lugares. Mas não é tanto, não. Eu acho mais Buda, né? Buda, realmente, porque Buda tem a Índia toda, que é extremamente está sofrendo de asco com a Covid agora. Mas o budismo prolifera bastante por lá, naquela região, no Oriente, né? Além da Índia, outros países também têm budismo, e na China, né? Que tem também. Né? A Ásia, né? O mais populoso do planeta é a Ásia. Então, quando eu digo a Bíblia é o livro mais conhecido, eu vou e volto. Pode não ser o mais conhecido no mundo, mas, vamos dizer assim, o mais conhecido no Ocidente. Aí eu estou armado, no Ocidente. Porque o Ocidente exclui o Oriente, que é a parte mais populosa. E foi a história, né, de Ismael, contada pela própria Bíblia, mostrando o quê? Um rapaz que foi jogado no deserto com a sua mãe, que morreu pouco tempo depois, e ele ficou só aí dentro do deserto. Tornou-se arqueiro, caçava para ela e para ele, e quando ela morreu, foi caçando só para ele. Conseguiu arrumar uma esposa, casou-se, e através dele veio essa geração que está até agora brigando com os judeus, que são os israelitas. Né? São esse povo árabe lá, é descendente de Ismael também, essa turma lá. Mas Ismael não vai ficar adoçando a família que ele gerou. Né? Ele tem uma incumbência, ele é um anjo, tem uma incumbência dada pelo próprio Cristo de conduzir o povo aonde Jesus quer que floresça o evangelho dele. Né? No caso, o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho eterno. Essa é a incumbência dele, ele está batalhando nesse sentido. E é um irmão que nós podemos ativar, vamos dizer assim, quando houver necessidade, porque, como eu estava dizendo, ele é pouco conhecido pelos pedidores, né? Pode ser que ele tenha espaço para atender mais do que muitos santos da Igreja Católica. Né? Principalmente, eu falei Santo Antônio, porque é o que eu sei que mais o povo pede, né? Arrumar marido, para arrumar mulher. E ele, coitado, deve se ver doido com tanto pedido. Né? Tem santos menos votados, até que eu acho até que tem mais. Quer ver um santo que pouca gente pede, que deve ter um poder muito grande também? São José. São José foi o pai adotivo de Jesus. Eu digo adotivo porque eu sou da turma que acha que Jesus teve uma encarnação especial por ser um extraterrestre. E um corpo fluídico. De maneira que, partindo dessa opinião, Jesus, então, teve um pai amoroso que ensinou ele a arte da carpintaria, né? Que respeitou o tempo necessário para que ele crescesse materialmente, né? Do ponto de vista físico, de visão física, né, dele, né? Até os 30 anos, dando a ele o que ele sabia, a arte dele. Morreu antes do Cristo atingir os 30 anos, e o Cristo, embora sempre deixasse bem claro que ele não estava aqui na Terra por Maria nem por José, mas sim pela humanidade, ele deixou sempre isso bem claro. Mas deve ser um espírito de escola para Deus confiar a ele a proteção de Maria e a proteção de Jesus. Percebe? José é um espírito poderoso. E eu acho que pouca gente pede a José alguma coisa. Viu? Não sei de ninguém que seja devoto dele. São José. Tem algumas igrejas de São José, mas eu acho que os que vão para a igreja dele pedem para outros santos traem ele. Pede para Jesus, pede para Nossa Senhora. E que eu saiba, eu não conheci um devoto de José até hoje. Deve ter, mas eu não conheci. São José deve ser um espírito muito poderoso. Minha avó, que nasceu no dia dele. Como? Minha avó, que nasceu no dia dele. É? Então deve ser o que ela quis. Porque Eu sempre com a fogueira dele.
Ele está numa situação muito boa como espírito, e ele querendo, ele pode, viu? É um espírito forte. Paizinho, sem querer interromper, mas a gente tem que seguir o cronograma aí do Evangelho, senão vai extrapolar o tempo. A gente nem leu o Evangelho ainda. Já são 7h40. Vamos, então, passar para a leitura do Evangelho. E, Mara, você está convocada. Certo. Deixa eu abrir aqui. Isis e Cláudio hoje estão os controladores do tempo. Estou administrando. Abri aqui na página 176, deixa eu ver qual é o capítulo. Capítulo 11. A leitura é: dai a César o que é de César. Todo mundo está ouvindo? Eu estou ouvindo. Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, estou sem óculos, viu, gente? Vai desculpando aí. Senhor, quebrei meu óculos. Sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, se considerar a quem quer que seja. Porque não considerais a pessoa nos homens? Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se de sua resposta e, deixando, se retiraram. São Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta foi feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou não pagá-lo, o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituírem a cada um o que lhes é de direito, o que lhes é de devido. Ver a introdução, artigo Publicanos. Esta máxima, dá a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumindo sob uma forma prática e usual, e deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral acarretado a outrem. Toda violação dos seus interesses prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus, estendendo-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. Não se admite um cristão que explore ou roube outro cristão. Não se admite um cristão que se porte de maneira inconveniente, que não assuma as suas responsabilidades.
que não busque o progresso geral e sua espiritualização. O cristão, portanto, tem que ser digno enquanto aqui na Terra, capaz de produzir benefícios, bem-estar e promover a si próprio um conhecimento espiritualizado da vida. Se nós tivermos em mente o que Jesus quis dizer, ele deixou bem claro que o que é matéria é matéria. O que é espírito é espírito. E nós devemos tirar desta lição a parte espiritual, dar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? É tudo aquilo que não é material. É o procedimento, a correção, a dignidade, o respeito a si próprio e aos outros, o amor, a compreensão, o entendimento. Indo na oração de São Francisco, perdoar mais do que ser perdoado, amar mais do que ser amado. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados. E é morrendo que nascemos para a vida eterna. Então, essa parte espiritual é a parte que nós temos em dívida para com Deus. Mas o que é matéria, era aquela peça de dinheiro, como tudo que nós temos de material, vai ficar, nós não vamos usufruir espiritualmente. E a vida aqui na Terra é um sopro. Eu era criança, outro dia já sou um velho. Rapidamente passa as nossas vistas. Os dias se seguem, as semanas se seguem, e parece que cada vez passa mais rápido. Era de manhã, já é noite, amanhã já é outro dia. E assim por diante. Portanto, Deus deixou bem claro, Jesus deixou bem claro, que eles deviam proceder com respeito às autoridades locais, dando a eles não o que é espiritual, que é a fé, que é o dever para com Deus, mas sim aquilo que era seu ganho material, porque eles estavam em um estado de opressão dos romanos. Portanto, tinham que procurar seguir o roteiro dos romanos. Eles querem o dinheiro, antes o dinheiro do que a vida, então dá o dinheiro. Dá a Deus o que é de Deus, que é a fé, a consciência da essência de Deus, e a César o que é de César, que é aquela tralheira velha que era o dinheiro, e, de qualquer forma, não vai ficar grudado no corpo de Deus. E a palavra está franqueada a quem queira tocar no tema. Eu penso assim que, em outras palavras, né, quando ele manda que eles observem na moeda o que é a figura de quem está ali, né, como se fosse uma representatividade do mundo material, como você mesmo falou, né, meu tio. Eu creio que ele quis, em outras palavras, dizer que no mundo material também existem regras, existem leis para todos e deve ser obedecida, não é? Que se é a face de César, dá a César o que é de César, querendo dizer que no mundo material existem leis que estão todos sujeitos às leis que organiza, né? Naquele momento, quem comandava era o Império, né? O Império Romano. E ele quis dizer com isso, não quis ser contrário a uma ordem já pré-existente no andamento das coisas, né? Como a gente, se não fosse assim, a gente estaria fazendo justiça pessoal, né? Ou seja, relativizando o que é justo, o que não é justo, relativizando, como hoje nós estamos vendo aí na política, a relativização da Constituição, não é? Algumas instituições fazendo uma interpretação própria. E aí eu fico assim pensando, nós estamos vivendo um momento muito singular mesmo, muito complicado, em que a inobservância das questões religiosas mesmo,
a falta do estudo do Evangelho de Cristo, de você ir buscar o bom senso nas palavras que ele, na reflexão do que ele dizia, está fazendo falta no nosso momento. Nós estamos em algumas situações até regredindo ao Império Romano, é o que eu sinto, pelo menos. Mas não se perca muito nessa política brasileira, não se tem doido. Né? Nós temos reflexos ainda do passado do próprio Brasil. Né? Porém, nós temos que ver que, apesar de todos os nossos pecados anteriores, entre os quais a dívida externa que até hoje nós pagamos, né? Mas tivemos a bênção de um povo que se dedica mais à espiritualidade, né? E que, aos poucos, começa a se mostrar digno em um planeta que, como nós falamos no início aí, está sofrendo diversas situações de tristeza, de calamidade, de pobreza moral. O Brasil ainda está numa situação melhor do que eles. Apesar de ter muito pecador, de ter muita gente ruim, mas também se sobressai mais aqui no Brasil a parte religiosa. Estamos exportando já para o resto do mundo. Não só os centros espíritas estão sendo exportados, como também os evangélicos também estão se exportando para a África, para a Europa e caminhando para todo canto. A China mesmo está sendo muito invadida pelo cristianismo. Não a ponto de ofuscar religiões que ele já tem lá, né? Que é o shintoísmo, que é o budismo, mas já se mostrando presente em um lugar onde nunca esteve. Então, a verdade é que o que Jesus quer vai se acontecer. Como tem um ditado, quem quer o que Deus não quer, será o que Deus quiser. Então, é o que Deus quiser que vai prevalecer. Essas religiões que hoje já ameaçaram, até agora não ameaçam tanto, já ameaçaram a civilização, aos poucos estão diminuindo, estão perdendo adeptos, estão perdendo intensidade. E quanto mais eles fazem as maldades deles, mais essas maldades repercutem no mundo inteiro. E no mundo inteiro eles acabam diminuindo cada vez mais a sua influência. Teve um tempo em que esses povos lá do Oriente Médio chegaram mesmo a ameaçar tornar-se uma religião influente aqui no Ocidente, mas não conseguiram. O Ocidente não aceita esse tipo de interpretação de que uma pessoa possa se explodir e estar fazendo um favor a Deus. Mas Jesus previu que chegaria o tempo em que muita gente que mata seu irmão julga com isso está oferecendo um sacrifício a Deus. Jesus predisse isso. Portanto, o Brasil ainda é realmente candidato ao título de coração do mundo e pátria do Evangelho eterno. Essas palavras que Jesus disse aos judeus na época mostram bem a intenção deles, que na verdade não era nenhuma coisa nem outra. Eles queriam só ou botar Jesus contra os judeus, porque se Jesus dissesse não deve pagar não, porque eles são opressores, aí ficava contra eles os romanos, né? Porque os romanos é que estavam cobrando. Se ele dissesse, devemos pagar, sim, o tributo, aí o povo que não gostava de pagar o tributo ia ficar com raiva dele. Então ele disse, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Isso está por boca dos judeus. E não foi uma única vez que eles tentaram pegar Jesus, não. Diversas vezes eles tentaram jogar o cilado para Jesus, que Jesus sempre se saía. Aquela mesmo dos demônios. O povo dizia que Jesus estava expulsando os demônios porque ele era partícipe do próprio demônio, né? Que ele estava lá do demônio. Aí Jesus disse, se eu expulso os espíritos maus pela força do demônio, então está havendo uma divisão no inferno.
Porque se uma nação se volta contra si própria, o seu reino está dividido, o reino dividido nos municípios. Agora, se eu expulso os espíritos maus pelo poder de Deus, é chegada a voz do reino de Deus. Sempre estão procurando jogar cidade para Jesus. Aí um deles chegou até a dizer: aí, não, Jesus disse aí que eles eram filhos, que eram filhos de Satanás. E como Satanás era homicida desde o princípio, eles tinham vontade também de matar Jesus. Aí, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus disse: se Deus, o Pai, quiser, desta areia da terra ele fará filho de Abraão. Isso aí serve para nós, né? Estamos caminhando a entendimento desse sentido. Deus pode fazer, Deus pode fazer filho de Abraão de um grão de areia desse. Porque um grão de areia tem átomos. Átomo é aquele início, né, do princípio espiritual, que ainda vai se desenvolver passando por várias espécies até chegar ao reino animal, ao reino vegetal, ao reino animal e, finalmente, o reino animal. Mas, naquela época, eles não tinham como entender uma coisa dessa. Então, foi o dito por não dito, porque não entenderam nada. Eu já disse que desses grãos de areia, Deus pode fazer filho de Abraão. Desse Abraão. Mas várias vezes eles tentaram botar Jesus nesse barco. Diversas vezes. Jesus sempre saiu. E a palavra está franqueada para vocês aqui, quero falar sobre o assunto. Então vamos adiante. Anjos e demônios. Os seres que chamamos de anjo, arcanjo e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? Não. Esses são os espíritos puros, os que acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo revela geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, se aplica frequentemente a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Diz-se o bom ou mau anjo, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós a tomamos aqui na sua acepção. O povo hebreu costumava dizer que, quando alguma pessoa tinha uma visão, eles diziam: quem sabe algum anjo, espírito, falou com ele. Eles não tinham essa... Não davam esse grau de elevação que nós damos aos anjos, como nós costumamos dizer aqui. Eles interpretavam o anjo como espírito, como qualquer espírito. E, como eles não tinham muito conhecimento, tanto fazia ser anjo bom como anjo mau, era anjo do mesmo jeito. Tanto que tem aquela história da queda dos anjos caídos. Né? O que são anjos caídos? Somos nós quando erramos, mesmo sem ser anjo. Né? Mas a história dos anjos caídos é mais ou menos essa aí. É aquela velha situação de não saber dirigir o grande direito que nós temos, que é o livre-arbítrio. Quando nós crescemos usando bem o livre-arbítrio, um dia seremos anjos bons. E quando nós usamos mal o livre-arbítrio, acontece conosco o que aconteceu com Capela. Somos anjos caídos, ou anjos maus, como vocês queiram. E a palavra está franqueada, quem queira tocar no peito. Os anjos percorreram todos os graus da escala. Percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, alguns aceitam suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançar a perfeição. Isso aí você já sabe, eu só vou somente repetir, né? Que para chegar a ser
um anjo de adamantio tem que reencarnar muitas vezes. Pode ser rápido? Pode, mas aí teria que acertar sempre, né? E normalmente a gente erra muito. Não é? Graças a Deus que a gente tem a chance de ser perdoado, porque, poxa, se não houvesse perdão, nós estávamos ferrados com tanto erro que a gente comete na vida. Graças a Deus que Deus nos perdoa e nos dá novas oportunidades de redenção. Eu digo mais ainda, à medida em que vocês evoluem espiritualmente, vocês se tornam seres luminosos. Vocês podem não ver a luz de vocês, mas quem está ao redor vê e se sente atraído por essa luz. Não é à toa que ao redor de espíritos de escola, como foi, por exemplo, São João Batista, se reuniam milhares de adeptos, ele estava no deserto e não tinha nada para dar. Ele comia mel silvestre e insetos, né? E, no entanto, estava cercado de gente ali para assistir ele. Jesus foi um pouco diferente, Jesus deu pão e vinho, muita gente, né? Ele fez a modificação da água em vinho e depois multiplicou os pães e os peixes. Então, Jesus até que foi mais, assim, forneceu mais alguns elementos para que eles amassem ele. Eu acredito que a multidão que seguia Jesus era maior do que a que seguia João Batista, por conta de que muitos deles iam não só para ouvir Jesus, como para poder comer também. Aquele povo era um povo pobre, está oprimido por Roma, não devia ter muita comida no lugar. Quando só vai ter um homem que multiplica pão e multiplica peixe, vamos lá. Quem não ia para ouvir é para comer, ou ia para comer e ouvir, né? A verdade é que, quanto mais o espírito se adianta, mas ele cria em torno dele um certo fascínio, um certo ímã que atrai as pessoas ao redor dele. E as pessoas se sentem atraídas. É porque eles precisam se esclarecer. Cabe a vocês, na medida que vocês crescem, esclarecer os que não estão esclarecidos. Porque eles serão atraídos por vocês. Alguma coisa fará eles buscarem vocês, pingar ao redor de vocês. E a chance que vocês têm de dizer o que vocês sabem dizer, o conhecimento que vocês têm que multiplicar com eles também, dividir com eles também. A palavra está plateando. Se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens acreditaram que eles foram sempre assim. Essa leitura não tem muito o que falar, né? Eu gostaria que vocês comentassem. Ninguém quer falar nada, não? Ou então vamos passar a parte da... O som está bem baixinho para mim, meu tio. Ah, sim, deixa eu aumentar, então. Está tudo aumentado. Vou aumentar para mim. Vou passar mais para perto. Olha aí. Um exemplo de mobilização de energias fluídicas por concentração da vontade ocorreu na Rússia dos czares. A hemofilia, doença que faz o paciente sangrar até morrer por ausência de coagulação, mereceu na história da humanidade o registro da existência de Rasputin, denominado monge louco da Rússia. Um homem do povo russo que, quando solicitado, conseguia reproduzir no sangue do filho do imperador russo os fatores 7 ou 9 da coagulação, pois é a falta de ambos que produz a doença no sangue, e o conseguiu, ainda que de forma temporária, pois a doença sempre voltava depois de algum tempo.
Ele chegava, se ajoelhava aos pés do doente e então, após breve concentração mental, fazia o sangramento parar, evitando assim a morte certa do filho do imperador russo, o czar Nicolau II, fonte biografia de Grigori Raputin, por Diva Frazão. Meus irmãos, nós temos aí, dando sequência ao nosso livro, né? Uma das formas úteis de conhecimento psíquico. Rasputin era um homem do povo. Ele era um místico. Chamam ele de monge, mas na realidade ele não era preso a religião nenhuma. Era um homem do povo, que vivia no meio do povo. Dizem até as más línguas que ele andava no meio dos ciganos, dançando, bebendo com os ciganos. De repente, quando o filho do Rasputin tomava uma pancada, aí começava a sangrar, porque a materialização que ele fazia dos fatores de coagulação era temporária. Não perdurava, porque o garoto não fazia os fatores de coagulação. Então, ele introduzia, com o conhecimento que ele tinha da manipulação do fluido cósmico, ele conseguia materializar os fatores de coagulação. Mas era por o tempo que durava para o sangue se renovar. Você sabe que o sangue se renova a cada 6 meses, completamente. Então, o menino tomava uma porrada, no lugar sangrava, inchava, e se não houvesse estancamento daquele sangue, o menino morria. Aí, então, podia estar Rasputin as baladas dele à vontade, que ninguém lá pegou. Os emissários do rio, ela pegar ele e levar do jeito que estava. O que é que ele fazia? Ele chegava junto do menino, se ajoelhava, se concentrava e vocês sabem que o que materializa o fluido cósmico é o pensamento do ser humano, o pensamento do espírito. Né? Então, ele se concentrava, naquela concentração de materializar os fatores necessários à coagulação e vindo sarava. Rasputin também foi um pouco profeta, né? Porque ele, provavelmente, ele também devia ser clarividente, provavelmente, né? Seria clarividente. Na história dele não se diz nada a respeito da mediunidade dele, mas eu acredito que ele quer ser clarividente. Tanto que ele previu e disse ao rei: se eu for assassinado, porque ele tinha muitos inimigos, o pessoal tinha raiva dele, porque ele tinha muita influência sobre o czar. É um imperador da Rússia. Né? E então aquele povinho que gostava de bajular o rei ficava com raiva dele. Queria matar ele mesmo. Tentaram várias vezes, mas não conseguiram. Até que, finalmente, um dia, ele matou. Se algum dia eu for assassinado, a Rússia e a família real morrerá junto comigo. E aconteceu. Depois da morte dele, a Rússia perdeu uma guerra e caiu a Rússia e caiu também o czarismo. E o Nicolau, a Alessandra, a esposa e os filhos foram todos assassinados. E nasceu o quê? Uma peste ruim chamada comunismo. Que até hoje está dando trabalho para nosso presidente da República, né? Que odeia comunista. Pois é, nasceu então o comunismo no lugar do czarismo. Não sei se foi uma mudança para melhor ou para pior. Só eles mesmo, Rússia, que pode saber se melhorou ou se piorou desde o czar. O fato é que, pelo menos, acabou as guerras, né? O czar queria expandir a Rússia. Né? E com a morte do czarismo, a Rússia ficou lá encolhida no seu gelo, lá gelado. E só na Segunda Guerra Mundial foi que ela veio mostrar as unhas dela, as garras dela, né? Tomando as cidades que foi encontrando pelo caminho até chegar na Alemanha. E a palavra está franqueada a quem queira tocar no tema. Parece que ninguém quer tocar no tema, então vamos fazer a prece de encerramento. Agradecemos, Jesus,
a vossa misericórdia para conosco, a paz em que vivemos, a abundância de víveres que nós temos, a vossa bênção sobre nossas vidas. Agradecemos também pelo conhecimento que nos chega, através das mensagens, através das leituras e das suas interpretações. Que possamos colocar em prática em nossa vida, Jesus, o vosso Evangelho, que nos salva, que nos nutre, que nos protege de todos os males, porque nos ensina o mecanismo e a dinâmica do pensar o bem, do buscar a vós, Jesus, do buscar a Deus em nossa vida. Saber que Ele está dentro de nós e ao redor de nós, e é presente em nossa vida. Nesses tempos de violência, Jesus, que possam os vossos mensageiros misericordiosos afastar para longe de nós os ladrões, os bandidos, os perversos, os malvados encarnados e desencarnados. Sejam eles conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares. Que possamos, portanto, Jesus, ter a consciência de que vós, Jesus, está presente em nosso coração e em nossas vidas, conduzindo-nos ao rico reino de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, que és no céu. Em nome de Deus, em nome de Jesus, então foi encerrada a reunião de estudo da noite. E hoje, Deus está presente.